Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar de alguns textos bem conhecidos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Mateus capítulo 6, o versículo 33 diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está justamente ministrando às pessoas sobre buscar primeiro o reino de Deus, porque as pessoas, o ser humano, na verdade, ele tem uma grande preocupação com aquilo que vai acontecer na sua vida, né? A grande preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou vestir, não é? Principalmente nesse momento de crise, de pandemia, tem muitas pessoas que ficam meio desesperadas. Não era diferente na época de Jesus, tanto é que Jesus ele diz que as pessoas estão preocupadas com o que tem que comer, com o que tem que vestir. Jesus fala, vocês são homens de pequena fé, porque Deus ele tem os lírios do campo, ele sustenta os pássaros dos céus que não plantam, não colhem, e Deus sustenta, né? E ele diz homens de pequena fé. E aí Jesus diz justamente isso sobre busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É interessante o texto porque Jesus ele está colocando justamente o que é prioridade. Prioridade é buscar primeiro o reino de Deus. Nós temos que entender isso. Na nossa vida nós temos que ter prioridades. E qual é a prioridade na questão do evangelho de servir a Deus? É buscar o reino. Porque se você for olhar, o ministério de Jesus foi sempre anunciar o reino de Deus. Quantas mensagens Jesus chegava justamente falando, vos é chegado o reino de Deus. Então Jesus ele teve sempre aquela questão de que as pessoas entendessem que ele estava ali para anunciar a palavra, para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus. Só que Jesus no seu ministério, ele começa a fazer muitos milagres. Em Marcos 3:7, se você for olhar lá, a Bíblia diz que vinha gente de todos os lados, de Jerusalém, da Judéia, de Tirão, de Sidom. Várias pessoas vinham de todos os lugares para estar com Jesus. E qual que era a intenção das pessoas? Serem curadas. A ponto de se juntar uma grande multidão, de apertar Jesus, diz a palavra, não é? Então, Jesus ele sempre pediu para os discípulos, se você ler lá no Marcos 3, a partir do 7, ele diz para os discípulos, deixa um barquinho do meu lado, porque a multidão me aperta, porque aí ele conseguiria se distanciar. Em Lucas 5, se você for ler, você vai ver que Jesus se distancia da multidão, porque todo mundo apertava, e Jesus se distancia justamente para quê? Para pregar a palavra, para anunciar o evangelho. Porque a intenção e o ministério de Jesus era sempre anunciar o reino. Teve curas? Teve. Jesus curou cego, coxo, leproso. Jesus ressuscitou mortos. Por que Jesus fazia isso? Para as pessoas acreditarem, para as pessoas crerem. Porque Jesus diz, se não verem sinais e maravilhas, jamais crerão. Mas qual que é a intenção dos sinais e da maravilha? Para que as pessoas crescem, para que as pessoas acreditassem que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, era o Messias enviado por Deus. Porém, as pessoas iam simplesmente com a intenção de receber aquilo que era material, cura, libertação, e Jesus está aqui justamente dizendo, prioridade, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O que você está me dizendo que não pode pedir nada para Deus? Não é isso. A prioridade é buscar o reino. O que muitas vezes acontece também nos nossos dias? Normalmente as pessoas vão até a igreja, vão buscar Deus no momento de dificuldade, no momento de luta. E verdade é, muitas das vezes a pessoa ela vai ser convidada para buscar Deus, para a igreja, e normalmente as pessoas usam o testemunho. Olha, eu fui para a igreja, minha vida estava de uma certa forma destruída, eu estava falido, meu casamento estava falido, eu estava doente, e eu fui para a igreja e Deus me curou, Deus restaurou meu casamento, minha saúde, minhas finanças. Então normalmente o testemunho que vem também é justamente de que Deus fez uma grande obra, uma grande restauração, e isso atrai a pessoa. Só que o que nós temos que entender? Deus tem sim a vida e vida abundante. Jesus até disse isso, eu vim para que tenha vida e a tenhas com abundância. Então assim, a bênção Deus tem, mas qual que é o propósito de Deus? Que você busque o reino.
Porque a questão, Jesus veio anunciar o evangelho, Jesus morreu na cruz por você, não foi para te dar simplesmente uma vida boa aqui, Jesus veio para te trazer salvação. Tanto é que Paulo disse, olha, se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. Por quê? O evangelho, amados, é salvação. O evangelho é questão de buscar o reino. Paulo disse, se você já morreu com Cristo, você tem que buscar as coisas de cima, aonde Cristo está, Colossenses capítulo 3. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Buscar Deus sim, mas busca Deus não só com o intuito de ser abençoado, não só com o intuito de receber a bênção material, a cura, a libertação, a restauração do casamento. Deus tem isso para você? Tem. Mas qual a prioridade? É buscar o reino. É buscar as coisas que são celestiais, é buscar também fazer a vontade de Deus, porque aí nós temos que entrar num conceito do que é necessário eu fazer a minha parte como filho de Deus, como servo de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso obedecer os mandamentos, eu preciso ter uma vida íntegra para que Deus venha me abençoar. Isso tudo está condicionado. Se você for lá em Deuteronômio, você vai ver que em Deuteronômio 8, Deus está falando sobre bênçãos, mas Deus também está dizendo, se ouvides a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, das tuas vacas, bendito vai ser, tudo aquilo que você colocar a mão vai prosperar. Se o inimigo vir contra você por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir de você. Você vai ter para dar e para emprestar, mas você não vai tomar emprestado, você vai estar por cima e não por baixo. Mas qual é a grande condição? Se vós fazeres a minha vontade, se obedeceres os meus mandamentos, ou seja, é buscar o reino primeiro. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus vai me abençoar? Eu creio, mas eu preciso primeiro buscar o reino. E é interessante porque Mateus está dizendo isso, e no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 26, eu quero ler com você. É interessante que Jesus ele está indo para um outro lado da cidade, pelo mar, e uma grande multidão vai até Jesus, vai atrás de Jesus, e vão perguntar, Rabi, quando chegastes aqui? Porque nós estávamos atrás do Senhor. E Jesus vai ser direto, falar para eles que eles estão ali buscando a Jesus só porque eles comeram o pão, porque foi justamente depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo de número 25 diz assim: e achando na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então entenda, as pessoas foram até Jesus, sabe, Jesus um dia antes tinha feito a multiplicação do pães e dos peixes, então todo mundo tinha comido, tinha saciado, tá todo mundo de novo atrás de Jesus no dia seguinte. Mas interessado no quê? Em ouvir a palavra? Não. Interessado porque viu os sinais? Não, Jesus está dizendo, vocês não estão aqui por causa dos sinais. Vocês estão aqui porque vocês comeram ontem pão, comeram peixe, saciaram. E aí é interessante que Jesus diz, trabalhe pela comida que não perece. Porque as pessoas simplesmente estavam correndo atrás daquilo que era material, físico. Então Jesus vai dizer, trabalhe pela comida que não perece, que permanece para a vida eterna. E Jesus vai explicar que essa comida é justamente a palavra de Deus, que Ele é o pão da vida. Então a pessoa tem que ter justamente esse entendimento. Hoje muitas pessoas vão para a igreja no intuito de receber algo de Deus, amados. Hoje muitas das vezes a pessoa, não, eu vou para a igreja porque eu estou com um problema, eu estou com dificuldade, então a pessoa vai para a igreja porque ela quer receber algo de Deus. E muitas das vezes ela recebe e ela se torna um filho pródigo, porque ela recebe e vai embora. O filho pródigo fez isso, ele falou, eu tenho direito, a herança é minha, então o senhor não precisa morrer primeiro, para me dar o que é meu, porque eu quero ir embora. A parábola do filho pródigo é justamente isso, o filho pega o que é dele por herança, não é? E vai embora, e gasta tudo. E aí quando ele está na maior dificuldade, ele lembra da casa do pai. Então muitas das vezes as pessoas são filhos pródigos. Pródigo quer dizer aquele que desperdiça.
Ou seja, a pessoa muitas das vezes ela vai para a igreja, ela recebe a bênção de Deus, mas aí ela se afasta, ela volta para o mundo e ela desperdiça tudo aquilo que Deus lhe deu. Aí ela lembra de novo e ela volta para a igreja. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que quando tudo tá indo bem, esquece de Deus, esquece de igreja, não tem tempo mais para nada. Aí quando as coisas começam a ficar difíceis, a pessoa se lembra de Deus. Só que a pessoa tá indo atrás só do alimento que perece, amados. Deus está te chamando para você começar a buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Deus quer que você se alimente da palavra de Deus, que você seja fortalecido espiritualmente, que você busque as coisas espirituais. Não vá só no intuito de buscar aquilo que é material. Muitas pessoas estão buscando a Deus só por isso. Pelo intuito, eu vou porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma casa boa, de um carro, eu preciso que Deus restaure meu casamento, minhas finanças, minha vida sentimental, eu preciso de uma cura. Deus tem tudo isso para você. Só que eu quero te dizer uma coisa, o mais importante de tudo, Deus, Ele quer te dar vida eterna em Cristo Jesus. Ele quer te dar o alimento que não perece, que permanece para a vida eterna. Tenha isso no seu coração. E é interessante isso porque se você olhar o ministério de Jesus, as pessoas iam sempre no intuito de receber algo. A palavra de Deus fala sobre Lucas 17, a partir do versículo 11, a palavra de Deus diz que 10 leprosos vão até Jesus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos cura. E a palavra de Deus diz que Jesus simplesmente vai dar uma ordem: olha, vai até o templo, apresente a oferta que Moisés declarou, e apresente ao sacerdote. E eles vão sair e vão em direção ao templo como Jesus está mandando. No meio do caminho, a palavra de Deus diz que eles são curados. Aí, quando eles são curados, eles voltam. Eles não. Volta. Um samaritano, diz a palavra de Deus, um estrangeiro, Jesus até trata ele como estrangeiro, volta justamente para quê? Para agradecer Jesus. E aí Jesus vai falar: mas não era 10? Cadê os demais? Não era 10? Voltou só 1%. Então, ou seja, só voltou 1 para agradecer, amados. 1. Então é o que acontece muito hoje. As pessoas buscam a Deus, ela recebe a graça, ela recebe o milagre, ela recebe a bênção e ela se distancia, ela não volta para agradecer, ela não continua servindo a Deus, ela volta para a sua vida, ela volta para o pecado, ela volta para o mundo. Deus, o mais importante de tudo, amados, é a salvação. Depois que Jesus traz essa palavra aqui, que ele vai falar que ele é o pão da vida que desceu do céu e tudo, tem alguns discípulos que vai achar que a palavra que Jesus trouxe é dura e vão começar a ir embora. Porque muitas das vezes a pessoa ela quer ouvir só a palavra de bênção, né? A exortação ela não quer. Ela só quer ouvir: Deus vai te abençoar. Mas quando vem uma palavra dizendo: se conserta, coloca a tua vida no altar de Deus, acerta as tuas veredas, não é? Deixa o pecado, deixa o mundo, vai para Deus, porque a palavra de Deus diz que para você ser amigo de Deus, você não pode ser amigo do mundo. Então quando vem uma palavra de exortação, a pessoa fala: essa palavra é muito dura. Aí a pessoa abandona. E a maioria dos discípulos começa a ir embora e Jesus vai olhar para os 12 e vai dizer: vocês também querem ir embora? João capítulo 6, aqui mesmo, no versículo de número 60 em diante. Diz assim, e muito pois dos discípulos ouvindo isso disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio que quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. E desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? E respondeu-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna,
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então quando Jesus começa a falar da questão de ser pão da vida, das pessoas não buscar o alimento que perece, muitos discípulos começam a ir embora. Jesus sabia disso, mas Jesus vai continuar pregando, porque é interessante. Jesus está falando, olha, a palavra que eu estou trazendo para vocês é de espírito e vida. Jesus está falando de coisa espiritual. E é interessante isso, né, amados? Que as pessoas normalmente não gostam de ouvir muito das coisas espirituais. As pessoas não gostam de ouvir que tem que buscar, que tem que servir a Deus de todo o coração, que tem que se converter dos maus caminhos. Então entenda uma coisa, o propósito do Senhor é te dar vida eterna. Isso que Pedro disse aqui é a verdade. Quando Jesus disse, vocês querem ir embora também, Pedro falou, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem as palavras de vida eterna. Então, amados, o caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É através de Jesus. Então entenda, Deus tem tudo aquilo que você precisa. Paulo disse que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas você tem que entender uma coisa, o propósito de Deus é te salvar, é vida eterna, é que você tenha o seu coração voltado para Deus, que você seja grato, que você não seja filho pródigo que vem buscar herança e depois vai embora e desperdiça tudo. Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa noite. Não seja mais filho pródigo. Deus está te chamando para um concerto com Ele. Deus está te chamando para você andar na presença dEle, para você servir a Ele de todo o teu coração. Deus tem muitas bênçãos para a tua vida, mas Deus quer que você primeiro busque o reino, busque a presença de Deus. Que você faça da sua vida um verdadeiramente adorador, um adorador da parte do Senhor. Que você venha viver segundo a vontade do Senhor, porque o Senhor vai te abençoar e eu não tenho dúvida disso. Mas busca primeiro o reino dos céus, busca a sua justiça. Faça que nem Pedro, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Deus pode te dar vida eterna, não tem outro, não há outro, só Deus pode te dar vida eterna. Então não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, não fique preocupado com as coisas que estão te rodeando. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor. Como diz o livro de Salmos, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. É a mesma coisa, busca primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, faça isso, amados. Deus vai te abençoar. Não busque a Deus só por interesse. A pior coisa que tem é quando você sabe que pessoas estão se aproximando de você por interesse. Quando você sabe que tem pessoas que estão buscando a tua amizade porque está interessado em receber algo em troca. Isso é a pior coisa que tem. Então tenha isso no seu coração. Não seja uma pessoa interesseira. Mostre para Deus que primeiramente você entende. Evangelho é salvação, é vida eterna. Evangelho não é só para ter carro bom, casa boa, não. Não é só para ser bem sucedido aqui, não. Evangelho é vida eterna. Então, coloque a tua vida diante de Deus, coloque a tua família diante de Deus, sirva a Deus de todo o teu coração e Deus vai te abençoar. Deus vai suprir as tuas necessidades, Deus vai te honrar e o nome dele vai ser glorificado. Mas não faça isso só por interesse, não. Não, vou para a igreja porque eu estou com interesse. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, vou fazer um propósito aqui com Deus, eu quero uma coisa, eu quero receber algo e se Deus me der, eu sirvo a Ele. Falei, Deus conhece o teu coração, Deus sabe se você vai servir a Ele ou não. Jacó fez isso. Jacó falou, Deus, se o Senhor me abençoar pelo caminho que eu vou e me levar em paz e me der comida e me dar vestes, o Senhor será o meu Deus e eu te servirei, eu te darei o dízimo. Jacó fez e Jacó foi abençoado por Deus. Mas Deus sabia que Jacó ia honrar a proposta que ele tinha no coração. Mas quando Jacó chega lá, que ele reata a aliança com o seu irmão depois de muitos anos, que o medo de Jacó era morrer, porque ele tinha enganado seu irmão. Então, Jacó ele vai chegar onde está o seu irmão, ele se reconcilia com o seu irmão, aí Deus vai falar para ele, Jacó, volta lá onde você me ungiu, aquela pedra, aquela coluna que você colocou o nome de Betel, casa de Deus, volta para lá e honra agora o teu propósito. Então Jacó vai voltar e vai fazer a vontade de Deus. Então tem muitas pessoas que falam, se Deus me der eu faço. Faça primeiro, sirva a Deus de todo o teu coração, porque se você estiver pensando só nessa vida, não vai dar certo. Pense, Deus tem a eternidade para você.
Em nome do Senhor Jesus. Amém? Busca primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Vou fazer uma oração para você, por você, para nós encerrarmos esse vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos e te engrandecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por estarmos ouvindo a tua palavra. Meu Deus, coloca nos nossos corações o desejo de te servir, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que podemos receber, Senhor, porque se nós te servirmos só por isso, estaremos interessados só na bênção e não no abençoador. E o que nós queremos, meu Deus, é te buscar com todo o nosso coração. Que nós não vemos, Senhor, estar trabalhando pelo alimento que perece, mas que nós vamos trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna. Nos dá a tua palavra, Senhor, que nós vamos nos alimentar da tua palavra que vai nos trazer vida. Como Jesus disse, eu estou trazendo para vocês palavras que é espírito e vida. Nos fortalece, Pai, com a tua presença, nos abençoe e que nós venhamos te servir de todo o nosso coração, independente da bênção, independente do milagre. Eu creio, meu Deus, o mais importante é a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, nos ajuda a fazer a tua vontade para a glória do teu nome e que assim seja. Amém. Amém, amados? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um bom final de semana e um grande abraço em nome de Jesus.